Uma certa vez, obrigado grupo de louvor, uma certa vez nós estávamos cantando esse louvor domingo à noite. Tudo bem. Não faz sentido para você? Às vezes a frase é tão curta. O Senhor é bom. Mas nós não sabemos o que o nosso vizinho está passando, o coleguinha do lado aí. E quando ele ouve o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, aquilo faz um sentido tão forte, porque a gente consegue ver esperança nisso. Pastor, mas eu já ouvi isso há muitas vezes. E eu quero te dizer que quando eu ouvi isso pelas primeiras vezes, o tempo que nós vivíamos era um tempo difícil. E algumas músicas, elas ficam como âncora e ponto de referência para nossas vidas. E algumas músicas que a gente canta e que a gente toca e que nos leva ao nosso passado, traz lembranças. E o Senhor é bom o tempo todo. Ele é bom. Não sei quando você ouviu ou se nunca ouviu, mas hoje você ouviu que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Não importa o que você esteja vivendo ou o que você esteja passando, não importa o que falaram para você, eu tenho algo para dizer novo para você: o Senhor é bom. E às vezes nós ficamos pensando assim: eu sou muito ruim. Eu confesso para vocês que eu não gosto de pregar e beber água, mas eu estou desconfiado que eu estou ficando velho e a voz fica falhando. Só estou desconfiado. Mas às vezes, o que falaram para nós, mesmo sabendo que o Senhor é bom, nós mesmos fazemos um diagnóstico de nós mesmos. Como? Como que o Senhor pode ser bom para uma pessoa como eu? Como que o Senhor é bom para uma pessoa que faz as coisas que eu fiz? Não é verdade? E às vezes nós nos sentimos indignos de estar na presença do Senhor. Às vezes nós nos sentimos sujos na presença do Senhor. Às vezes nós nos colocamos em uma situação tão pequena, achando que Deus não vai nos perdoar pelo que nós fizemos. Só que isso tudo às vezes, isso tudo é um produto dos nossos pensamentos. Só que isso é fruto das nossas emoções. Só que isso é fruto do que disseram para mim e para você. Mas eu venho hoje te dizer que o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia está dizendo: Ele perdoa o que eu fiz de errado, mas eu preciso reconhecer que eu fiz algo errado e eu me arrependo do que eu fiz e peço perdão ao Senhor e não volto a cometê-los outra vez. Quantos estão entendendo? O Senhor, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu vou colocar algumas referências para você acompanhar. Se fizer sentido, anota os versículos para que você possa meditar em casa. O tema da nossa mensagem hoje é o perdão. Perdão. E eu vou falar de dois tipos de perdão. O perdão que nós temos que ter, o perdão divino, e o perdão das pessoas que nós devemos perdoar na terra. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 86, versículo 5. Que diz assim, você anota e você lê aqui na frente: pois tu, Senhor, és bom
e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. É forte, né? O outro versículo, muito conhecido por todos nós, em 1 João, anote, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse perdão divino, ele tem como, o que eu devo fazer nesse perdão divino? São pecados voluntários, conscientes, que eu cometo. Eu tenho consciência de o que eu estou fazendo é pecado, até porque quando nós cometemos pecado, o nosso coração e a nossa mente acusa, e ela diz assim: o que você vai fazer está errado. Ninguém pode dizer assim: não, eu não estava sabendo, por isso eu fiz. Não, ninguém nunca me disse que isso era errado, por isso eu fiz. Pecado consciente, pecado voluntário, nós precisamos de perdão divino. É um perdão entre nós e Deus. Nós precisamos saber o que estamos fazendo, e o que nós estamos fazendo de errado nos afasta de Deus. Por exemplo, se eu sei que trair a minha esposa é pecado, eu tenho que fazer uma reconciliação com Deus. Se eu sei que pegar as coisas dos outros é roubo, é pecado, eu estou sabendo que é um pecado consciente e eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus atos, aquilo que eu estou cometendo consciente, porque a nossa alma, o nosso corpo está acusando que está errado. Mas chega um ponto na vida do cidadão de tanto pecar, que o pecado fica cauterizado. Como é isso? É um pecado que fica enraizado. É tipo aquele cara que conta mentira. A mentira, ele é tão acostumado a falar só mentira, que ele acredita que a mentira dele é verdade. Só que as pessoas que sabem e conhecem, sabem que é mentira. E sabem que aquela pessoa está distante de Deus. E por esse motivo, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros ao Senhor. Porque se nós não fizermos isso, nós nos afastamos o tempo todo, a cada vez mais. Cada vez mais nós estamos nos distanciando da salvação, do sacrifício na cruz do Calvário. E chega um momento na vida do ser humano, do cidadão, que a presença de Deus, ela já não é mais a mesma coisa. Vir à igreja tanto faz, estar nesse culto não faz diferença alguma de que eu estar sentado lá no banco em casa, na minha poltrona, no meu sofá, assistindo Fantástico. Sabe o que isso acontece? Você desceu em uma linha em que os coaches, em que as pessoas que pregam sobre inteligência artificial, chama-se frequência. O Pablo Marçal fala muito sobre frequência, mas ele pegou algo muito forte. Se você está sintonizando numa frequência, e você vai responder, tem um bicho me mordendo, de acordo com a frequência que você está. Por exemplo, eu estou acostumado a mentir, a pecar, e para mim já não tem mais efeito algum. Quando eu fui pecar pela primeira vez, eu fiquei com medo de Deus. E eu fiquei triste porque eu não sentia mais a presença do Senhor.
o pecado cauterizou no meu coração e eu não sinto mais nada. Eu fiquei numa frequência ruim. Eu comecei a andar com pessoas que falam palavrões. Eu comecei a andar com pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita por mãos humanas e que não tem coisa com coisa. Eu comecei a olhar o carnaval onde eles escarneiam dos evangélicos, dos católicos, dos cristãos. Eu comecei a olhar para aquilo e aquilo foi me atraindo. Eu fiquei naquela frequência. Essa frequência é muito ruim. E eu vou te dizer por que ela é ruim. Porque a Bíblia diz que antes de você entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, existia um demônio que administrava a nossa vida antes. Mas uma vez que você ouviu a palavra de Deus, entendeu o plano da salvação e sabe que nós vamos morar no céu, aí você entregou sua vida a Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele demônio, ele saiu e passou a habitar o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Quando isso acontece, nós passamos a viver uma nova vida. É por isso que quando você entregou sua vida a Jesus, você queria ler a Bíblia todo dia, você queria orar todo dia, você queria estar o tempo todo junto com os irmãos do grupo de louvor, da adoração, queria estar limpando a igreja, queria fazer qualquer coisa para estar na presença do Senhor, porque estava ali naquele fogo do primeiro amor. Só que eu comecei a relaxar e eu comecei a andar numa outra frequência. E essa outra frequência me distanciou do Senhor. A frequência que muitos crentes estão vivendo é: não deu certo, separa. A frequência que muitos crentes estão dizendo é a frequência do Fábio Júnior. Eu acho que é Fábio Júnior que casou 5, 6, 9 vezes, sei lá. E alguns crentes, no momento de uma discussão entre marido e mulher, ele diz: está escrito na palavra de Deus, não deu certo, separa. Mentira que não tem isso lá. A pessoa então, quando falar um negócio para você dessa forma, me diz assim: qual é o livro, qual o capítulo, qual o versículo? Tem que ter base. E não é assim. Mas só que a gente está naquela frequência de dizer assim: não deu certo, separa. O importante é o que eu estou fazendo agora. Mas se o que você está fazendo e vivendo agora se afasta do Senhor, tome cuidado, porque o inimigo está te esperando. E numa distração, ele pode roubar a tua alma. A palavra de Deus diz: um homem juntou muito tesouro na terra. E ele tinha dinheiro, comida, roupa para a sua família. E ele poderia viver bem. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu preparou, tudo que tu tem preparado, tudo que tu tem feito, tudo que tu tem juntado, a Bíblia diz: para quem será? Juntar tesouros na terra é bom, comer é bom, andar no bom carro é bom, morar é bom, mas e lá no céu o que você tem? Nada. Pastor, e o que eu devo fazer para juntar esse tesouro lá no céu? Prega a palavra, adore ao Senhor. Quem quer juntar tesouro no céu? Abra sua boca e declare, todo mundo comigo: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom.
Declare que você está somando ali mais uma vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Quantos estão entendendo? Se você quer juntar tesouro, pegue essa bênção para você, que o Senhor é bom. E se você acreditar que o Senhor é bom, você vai sair daqui essa noite querendo pregar o Evangelho que cura, transforma, liberta e restaura. Isso é juntar tesouro no céu. Juntar tesouro no céu é você poder fazer algo por alguém sem medir esforços, porque o que Deus te deu foi para você ajudar outra pessoa. E o que é que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com o que o Senhor te abençoou? Quem e quantas pessoas você está ajudando? Isso é juntar tesouro no céu. Perdão divino. Devemos pedir perdão a Deus pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Pedir perdão, segundo ponto, pedir perdão aos outros é eu pedir perdão ou liberar perdão para o meu irmão que me ofendeu. Olhe bem, se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus capítulo 14. Entendeu? Mateus capítulo 6, versículo 14. Se eu perdoar o homem que me ofendeu, eu estou juntando tesouro no céu, porque eu estou aprendendo a perdoar e amar. Mas é difícil nós perdoarmos alguém que nos ofendeu. Mas a Bíblia diz que nós devemos praticar o amor. Nós devemos praticar o perdão. E talvez você não. Todos nós criamos uma história para justificar a falta de perdão. Tem crentes aqui vivendo nessa igreja, adora o Senhor, sente a presença do Senhor, mas não aprendeu a perdoar. E mesmo sentindo a presença de Deus, você acha que você vai entrar no céu com raiva do seu irmão? Faltando liberar perdão para a sua irmã, para o seu irmão, pelo que nós fizemos? Não vai não, mano. E aí você diz assim: pastor, eu já perdoei, eu só não quero perto de mim. Isso não é perdão. Uma vez, entrou um homem aqui na igreja, numa manhã que nós estávamos aqui. E aí eu estava sentado ali, a mesa estava era aquela mesa de madeira que está ali atrás. E a mesa estava virada assim, nesse sentido. E eu estava sentado pelo lado de cá. E o homem entrou com uma faca. Os irmãos estavam na igreja, nenhum viu. Aí eu olhei a faca na cintura dele. Aí eu disse: geralmente quem entra na igreja armado quer matar o pastor, né? Uma hora dessa tem que vir blindado, né? Mas o Senhor, Ele é bom. E Ele me protege. Aí ele sentou ali, e eu vi que ele estava embriagado. E aí eu perguntei para ele: tudo bem? Quando você vê que o cara está armado, entrou embriagado, com o rosto furioso, você pergunta se está bem? É complicado a resposta, né?
Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu queria saber o que estava mordendo ele. Quando eu perguntei, está tudo bem? E ele disse, não está bem não, eu vou matar. Eu digo, não é eu não, né? Aí ele disse, não, vou matar a minha mulher. Eu disse, mas por quê? O que foi que ela fez? Nós estamos separados há tanto tempo. E quando foi esses dias, eu vi ela passando com outra pessoa. E ela disse, eu vou matar os dois. Aí eu perguntei, o senhor tem filhos com ela? Tenho. Quantos? 2. Qual a idade? 7 e 9 anos. Muito bem. O senhor pode deixar eu conversar com o senhor na palavra de Deus? Sim, eu estou aqui para isso. Eu quero lhe dizer que o senhor entrou no lugar certo e na hora certa. Eu queria só que o senhor me ajudasse. Eu disse, feche os seus olhos. Ele fechou os olhos. Imagine que o senhor está com essa faca na mão e a pessoa vai passando. E o senhor com muita raiva, a raiva que o senhor está, o senhor mata a sua esposa. Agora veja o corpo dela no chão. Agora imagine seus 2 filhos. Não tem o pai porque vai preso e a mãe porque morreu. Quem vai cuidar das crianças? E ele começou a chorar. Sabe por quê, queridos, que ele chorou? Porque às vezes o nosso estado de raiva, a nossa emoção é tão forte, a nossa falta de perdão é tão forte que a gente não consegue enxergar a consequência da falta de perdão. A gente só quer saber, eu vou vingar, eu vou matar, eu vou matar. Não é bem por aí não. Tem uma consequência terrível. Uma vez um homem me fez um mal tão grande. Você não sabe qual foi o mal que ele fez. Irmãos, foi um mal muito grande. Eu perdi tudo. Eu tinha muita raiva. Mas não o suficiente para desejar a morte dele. E eu disse, Jeová não mata ele, apenas queima, sabreca. Mas não mata. Às vezes o nosso estado emocional nos leva a desejar o mal ao nosso irmão. E nos esquecemos da promessa que tem Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E se aquela pessoa que eu estou com raiva, se aquela pessoa que eu quero sangue, for serva de Abraão, e o que eu estou desejando a ela vai voltar para mim. Quantos pensaram nisso? É algo que a gente tem que pensar, se ligar e dizer, Senhor, verdadeiramente eu preciso aprender a perdoar. O perdão da terra, liberar perdão. Tem pessoas que já morreram, eu não consigo mais pedir perdão para aquela pessoa, mas você está preso a uma falta de perdão e você precisa aprender a perdoar até aqueles que já não estão mais no nosso meio. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos perdoar enquanto há tempo. Sabe por que tem muitos crentes fracos, crentes que não conseguem ir adiante? São problemas emocionais por falta de perdão. Mas se você vai lá com a pessoa que te ofendeu, vamos supor que Deus o livre, guarde 5 vezes. E a Karen me ofendeu, me machucou. Ela falou coisas que eu não fiz. Está amarrado, tá, cara?
A bonita está com dente novo. Aí, eu digo para ela: Karen, eu vim aqui. Foi ela que me ofendeu. Eu vim aqui te pedir perdão, né? Parece meio errado, né? Se ela me ofendeu, quem tem que pedir perdão não é ela. Mas a Bíblia diz que é diferente. Ela me ofendeu e eu vou chegar lá: Karen, me perdoa por você ter me ofendido. Se ela quiser perdoar bem, se ela não quiser, eu já fiz a minha parte. Deus está vendo. Cara, como foi difícil para eu entender esse negócio. Mas se você sentir dificuldade de entender o que eu estou lhe falando, cuidado, porque você pode passar pela mesma experiência que eu tive. O pastor está dizendo: Miro, você toca na igreja? Eu disse: toco. O que é que você toca? Contrabaixo. Por que é que o senhor está perguntando o que eu toco, se o senhor me vê eu tocar todo domingo o contrabaixo? Não é meio contraditório? Aí eu digo: pastor está variando, né? Mas é necessário você falar com a sua boca o que você está fazendo. Então era por isso, foi sabiamente o que ele fez. Ele diz: você toca? Eu disse: claro. Você toca que instrumento? Eu disse: baixo. É? Você gosta do que faz? Gosto. Para quem você toca? Para o Senhor. E como é que você toca para o Senhor e não perdoa o teu irmão? Eu disse: do que o Senhor está falando? Eu estou dizendo que você está tocando indignamente, porque você está com raiva do seu irmão e não perdoa o seu irmão. Aí sabe o que o rebelde falou para o pastor? Eu disse: pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu deixo de tocar, eu vou ficar no banco, mas o senhor não vai ver eu pedir perdão para essa pessoa. E o meu pastor falava assim, ó: servo, pensa bem, servo. Você está errado, servo. Ah, o pastor não me conhece, meu irmão. Vou nada, tire o seu cavalo da chuva. Eu deixo de tocar, mas eu também não deixo de frequentar, porque eu gosto da minha igreja. Um belo dia, eu fui me despedir dos irmãos, porque o pastor me colocou no banco. E eu não podia mais tocar, porque eu não conseguia perdoar. Tem algum músico que está faltando pedir perdão de alguém aqui? Cadê o músico? Ali, né? Se você tiver faltando pedir perdão, eu vou te afastar do grupo. E você só vai voltar a tocar, a cantar e a dançar se pedir perdão. Tem uma música que diz assim: te amo, meu irmão, para sempre. Te amo, eu te amo. E eu estava cantando essa música. Não tem a música que eu falei para vocês assim, ó? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu não ensinei para vocês? E vocês fizeram certinho, certo? E eu estava ensinando uma música para a igreja. E eu olhava, a igreja não estava entendendo o que eu estava fazendo. E eu dizia assim para a igreja: meu irmão, vire de frente um para o outro e olhe nos olhos do seu irmão e diga para ele: te amo, meu irmão, para sempre. É só isso, igreja, que você precisa fazer. Aí o irmão começou a cantar o louvor, tal. Quando chegou na parte que era para ele falar olhando, eles faziam errado. Como eu já estava disciplinado mesmo, e era o último louvor, fiquei chateado. Meu irmão, pelo amor de Deus, pela última vez é assim.
Olhe bem que eu vou fazer para vocês fazerem igual. Quando eu viro, para ensinar a igreja como eles deveriam fazer, o sujeito estava aqui desse lado e eu não tinha visto. Eu estou aqui falando. É assim que vocês têm que fazer. Presta atenção que eu vou fazer só uma vez, hein? Quando eu virei que era o cara. Ah, não. Um monte de gente me olhando. Eu vou dizer isso. Sinto muito. Pessoal, esse daqui não. Tem outro? Alguém, por favor, pode vir. Outro que esse daqui não dá, não. Sabe quem fez isso? O Espírito Santo. Eu tinha tanta raiva daquele cara. Eu nem queria ir no mesmo barco que ia para o céu com ele. Eu queria que ele viesse no próximo, que eu ia na frente. Mas quando eu virei, que era o dito cujo, e eu fui obrigado pela pressão da igreja, eu olhei nos olhos dele e eu disse: te amo. Eu te amo, meu irmão, para sempre. Somente essa palavra quebrou o que estava acontecendo entre eu e ele. E eu vi literalmente no reino espiritual uma fumaça caindo entre eu e ele. Sabe, era uma fumaça de uma muralha se desmoronando e eu vendo a fumaça subindo. E o Espírito Santo de Deus a quebrantando, tanto eu quanto ele. Ele disse: me perdoa. E eu disse: eu te perdoo. Eu quero desejar a você Feliz Natal e um ano novo de sucesso para você e para sua casa. Aí ele me deu um abraço na frente de todo mundo. E embaixo o pastor estava bem assim, ó. Que eu olho. Aí ele. Sabe por quê? Eu disse para ele: o Senhor nunca vai ver eu pedir perdão a essa pessoa. Quando você fala no nunca, você entra na atmosfera do impossível. E o impossível é com Ele. Ele disse: ah, é, bonitão? Pois você não só vai pedir perdão e Ele vai ver, como toda a igreja vai presenciar. Precisamos pedir perdão. Precisamos liberar perdão para que haja cura espiritual e física. Eu não consigo sentar à mesa com essa pessoa. Acabe com isso. Peça perdão. Viva feliz. Faça só a sua parte. Me perdoe. Se a pessoa não quiser te perdoar, você já entendeu o recado. Faça a sua parte, porque Deus está vendo. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Dê um forte aplauso ao Senhor. A importância do perdão. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivo podemos ter para não perdoar o nosso irmão? Nenhum. Jesus, porém, disse: Pai, perdoa-lhes. Cadê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Queria ver a hora ali. Sabe o que tinham feito com Jesus? Batido em Jesus. Eles tinham cuspido em Jesus. Eles tinham açoitado ele, colocado um lençol em cima dele, das feridas sangrando. E aquelas feridas secaram.
o lençol que colocaram sobre ele grudou na pele dele, e alguém na hora da crucificação arrancou aquilo, e como uma ovelha muda, ele não disse nada. E sofreu como homem, sendo Deus. Sofreu como homem, sendo Deus, e podendo dizer apenas, um comando apenas tinha destruído toda a humanidade pelo seu poder, e ele não fez. Porque quando o Senhor estava na cruz, ele via a mim e a você hoje. Quando ele estava sendo crucificado, a dor era grande, o sofrimento era tamanho, mas ele viu a mim e a você. E ele está na cruz olhando para os malfeitores, as pessoas que ofenderam, as pessoas que bateram nele e que estavam caçoando dele. E antes que ele falasse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele pediu, eu tenho sede. E alguém oferece água e ele vê subindo aquela água. Ele olha. E talvez o seu corpo, como homem, sentiu aquela água entrando no seu corpo antes que chegasse. Mas quando tocou-lhe a boca, era um vinagre. Deram vinagre para ele beber. E ele diz, Pai, meu Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se Jesus, que Ele é a nossa referência, e o apóstolo Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, por que é que você não perdoa? Talvez a pessoa que te machucou, te ofendeu, não sabe o que faz, não sabe o que está fazendo. Talvez esteja sendo usada pelo inimigo para atormentar a sua vida, e você caiu como um peixinho na rede e não está tomando a atitude de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é mais fácil para essa geração, para esse tempo de hoje, é mais fácil eu falar mal do meu irmão, é mais fácil eu virar a costa e não pedir perdão, é mais fácil eu ir embora e ficar com aquele sentimento de raiva, é mais fácil eu viver triste do que ter que fazer tudo isso e ser uma pessoa feliz nesse tempo chamado hoje. Eu e você precisamos olhar para Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário, e observar as palavras dele na cruz. Pai, perdoa. Perdoa esses meus irmãos, que eles não sabem o que estão fazendo. Estavam se divertindo. Quantas pessoas estão rindo? Quantas pessoas estão felizes pelo que está acontecendo na tua vida? Quantas pessoas estão aplaudindo o mal que está sobre você? Eu não sei, mas é Deus que está mandando eu te dizer. Se isso estiver acontecendo, você pode tomar uma atitude. Perdoa, libera perdão. Faz a tua parte e viva bem, seja feliz. É simples fazer isso, é difícil, eu fiz. Essa igreja nasceu de um pedido de perdão. Aqui era briga, meu irmão, aqui nessa igreja quando começou tinha briga. Meu irmão, tinha divisão. E um dia eu estava dormindo, Deus falou em sonho comigo. Vai pedir perdão. Ah, não, de novo. Vai pedir perdão. E eu fui. E deu certo. Tanto a minha vida espiritual e financeira subiu. Como é que está a tua vida financeira? Ah, pastor, eu faço isso, não dá certo. Eu faço isso, não dá certo. Eu faço isso, não dá certo.
Já parou para ver quantas pessoas você precisa liberar perdão? Eu pedi perdão. A minha vida financeira mudou. Hoje eu não corro atrás, não. Eu confio em Deus. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. O que é meu, é Deus que está dando. O que é seu, é Deus que está dando. Mas como é que teu papai do céu vai te dar algo se tem falta de perdão? Ele vai estar contra os princípios dele. Ele está dizendo: perdoa e eu te abençoarei. Quando nós perdoamos, liberamos perdão, a nossa vida muda. Espera aí, eu vou te dar uma referência. Tem aí. Às vezes nós nos sentimos injustiçados. Eu tinha anotado o versículo aqui, que onde você... Se você pedir perdão, se você perdoar, você vai prosperar por todos os lados. Mas se você olhar para esse, que eu li em 1 João 19, 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Justificar é quando você não sabe o que estão falando de você, mas Deus, Ele vai justificar a maldade do coração dos outros. Mas é preciso que a gente peça perdão dos nossos pecados. É preciso que a gente libere perdão para o ser humano. É preciso que a gente tome a atitude que Cristo tomou na cruz. Mesmo que doa, mesmo que esteja doendo, mesmo que não dê para você na sua cabeça, é impossível. Libere o perdão. Porque só assim você será forte na sua casa, na sua igreja e no seu trabalho. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.